aluno que está se preparando para a prova do Enseja! Seja bem-vindo ao capítulo 3 da apostila do Enseja, que eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo. Se você não tem ainda, segue lá para você poder acompanhar a matéria, beleza? Já tivemos a aula 1 aqui do canal, que foi sobre tipos de linguagem, já tivemos a aula 2, que foi sobre línguas estrangeiras, e agora a aula 3, cujo tema é Quero o meu corpo de volta. Essa aula, assim, é mais um apanhado, assim, de uma conversa, fala de cultura e tal. É mais isso do que realmente português, assim, gramática nessa aula, não. Essa aula fala sobre corpo. Tanto que o nome é Quero Meu Corpo de Volta, né? E aí ela fala sobre televisão, as pessoas, os corpos das pessoas na televisão. É um exemplo que o autor usa na introdução que eu acho super interessante. Ele fala o seguinte, que quando você olha na TV, o que você mais vê são pessoas, né, com corpão, sarado e tal, aquela coisa assim bem trabalhada mesmo, tanto os homens quanto as mulheres, os homens fortões, as mulheres saradonas, enfim. E ele fala o seguinte, que quando você olha para as pessoas à nossa volta, não é bem assim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que as pessoas na TV, né, as atrizes dos filmes, das novelas, aquelas paniquetes e tudo mais, são pessoas que a profissão delas exige que elas tenham esse perfil, esse corpo. Porém, as pessoas à nossa volta, pessoas normais que trabalham, que cuidam dos seus filhos, que precisam acordar cedo todo dia para poder dar conta do seu dia de trabalho, elas geralmente têm uma rotina assim de vida, né? E não costumam ter esse tipo de corpo. E aí ela fala o seguinte, começa a reparar as pessoas que você conhece mais, assim, as pessoas que estão à sua volta. Reparem assim, por exemplo, a roupa deles, né? Se não for o modelo do corpo, então repare a roupa, por exemplo. Está dizendo o seguinte, que geralmente as meninas mais novas, mais jovens, elas têm mania de usar roupas mais leves, de usar roupas mais decotadas, mostrando algumas partes do corpo e tal. Enquanto as pessoas mais velhas, assim, as senhoras, as mulheres mais velhas, as casadas e tudo, geralmente usam roupas assim mais estampadas, mais fechadas, né? Mais com cara de senhora, né? Sabe aquela roupa assim que você olha e fala, essa roupa é roupa de senhora? Exatamente. Então é isso que ele fala pra gente, que até a nossa roupa, não só a roupa, mas o nosso porte, o nosso modo, a nossa postura, mostra quantos anos você tem, mais ou menos, assim, de onde você é, pode falar sobre a sua profissão. Por exemplo, se você está andando na rua, no centro da cidade, e vê um homem andando de terno, isso não é muito comum, assim, do nosso dia a dia. O pessoal anda na rua de bermuda e chinelo, né? Então, se tem um homem de terno, com um porte, uma postura, você meio que imagina já que o cara trabalha vestido daquele jeito. Então, em alguns lugares as pessoas precisam vestir terno, em outros lugares as pessoas podem trabalhar à vontade. Numa faculdade, por exemplo, que existem cursos diferentes, você repara que o pessoal lá do direito, da administração, geralmente as meninas estão com o cabelo feito, arrumado, maquiada, bem vestidas, enquanto outros cursos as meninas já não têm esse cuidado. Então também depende do perfil, do meio que a pessoa está inserido. Então, a sua idade, a sua profissão e a sua posição social interferem diretamente no seu modo. Ou seja, você é uma linguagem de alguma coisa. A gente não estava conversando sobre linguagens, linguagem visual e tal. Você é uma linguagem visual. Quem olha para você hoje, o que pensa sobre você? De acordo com as roupas que você usa, de acordo com os lugares que você frequenta, enfim. E aí a apostila começa a falar sobre os corpos marcados, como por exemplo com piercings, com tatuagens e tudo mais. E aí ela traz uma cultura histórica. Então ela mostra essas duas imagens aqui e comenta sobre elas, sobre o motivo pelo qual elas fizeram e têm essas marcas. E aí a apostila traz algumas curiosidades sobre o uso de piercings e tatuagens.
Como, por exemplo, os brincos, né, os piercings, os pendentes no rosto eram utilizados como símbolo de bravura pelos navegadores quando ultrapassavam os oceanos. Então, quanto mais piercings, quanto mais pendentes eles tinham, isso mostrava quão mais bravos e fortes eles eram e quantas vitórias eles tinham tido. A tatuagem era algo que marcava o corpo dos escravos, para você saber que ele era um escravo e de onde ele vinha, e de que casa, para que casa ele trabalhava, enfim. Os índios se pintavam, se furavam. Existem civilizações aí no mundo inteiro, aquelas mulheres, por exemplo, que usam aqueles cordões aqui na África, né, no pescoço para alongar o pescoço. Por que fazem isso? Por questão religiosa, por questão social. Os meninos que se tatuam hoje em dia é o mesmo motivo pelos quais eles se tatuavam há um tempo atrás, por exemplo. Inclusive o tipo de tatuagem, por exemplo. Os surfistas geralmente têm um tipo de tatuagem, enquanto o pessoal que curte rock e tal tem outro tipo de tatuagem. Isso nada mais é do que uma expressão do que você é por fora, refletido em você, na sua linguagem visual. Por que as mulheres, há uns séculos atrás, usavam aqueles vestidos e aqueles espartilhos assim que não dava nem para respirar de tanto que apertava aqui atrás? Igual aparecia as meninas se vestindo no Titanic. Por que isso acontecia? Por que hoje em dia a mulher faz a sobrancelha, se depila? Justamente porque o corpo sofre influências do ambiente histórico e social. Outro tipo de marcas no corpo são as marcas de trabalho. Por exemplo, pensa em um pescador e em um atendente de telemarketing, por exemplo. Quais as diferenças assim na estrutura, no físico deles? Geralmente, né, o pescador, por ficar no sol, ele tem a pele mais bronzeada, tem um cabelo mais também queimado do sol, tem um corpo mais robusto, porque a função dele exige isso. Um trabalhador braçal tem as mãos mais firmes, né, mais fortes, grossas. É possível perceber a diferença no corpo de um carteiro, por exemplo, que anda o dia inteiro, em relação a um operador de telemarketing, que fica só sentado, em local coberto, enfim. Essa grande quantidade de situações proporcionadas pelo ambiente social que os seres humanos estão expostos é chamada de cultura. Então a cultura do corpo, a cultura corporal também carrega uma história. Por exemplo, vamos pensar nas mulheres e nos homens de 200 anos atrás, por exemplo, para hoje em dia. Quais são as diferenças no físico, por exemplo? Concorda comigo que há 200 anos atrás havia muito mais trabalho braçal, tanto para os homens quanto para as mulheres. Não existia uma máquina de lavar roupa, por exemplo, né? Teria que lavar tudo na mão. Não existiam fraldas ou absorventes descartáveis. Precisava ser tudo lavado, né? Não tinha água encanada como temos hoje, então tinha que se percorrer grandes distâncias para lavar roupa, para poder fazer tudo o que tinha que se fazer. Concorda comigo que o corpo dessas pessoas com certeza é muito diferente das pessoas de hoje em dia? Hoje em dia você nem levanta para ligar a televisão, é controle remoto. E logicamente também tem a cultura do esporte, como que o esporte modifica o corpo de uma pessoa. Mesmo se for o mesmo esporte, como por exemplo o futebol, estamos em época de Copa do Mundo, né? Repara só como uma seleção joga diferente da outra. Joga com ritmo diferente, joga com estratégias diferentes. Para pensar nas brincadeiras das crianças há uns anos atrás para hoje em dia. Pergunta para os seus pais, por exemplo, as brincadeiras que eles tinham e as brincadeiras das crianças de hoje. Concorda comigo que o corpo é totalmente diferente de uma criança de 40 anos atrás para uma criança de hoje em dia? Ou seja, a cultura corporal de uma pessoa é formada pelo ambiente a qual ela foi exposta. E aí a apostila encerra esse capítulo falando dos benefícios da atividade física e da importância do movimento, de você se movimentar, fazer coisas que trabalhem o seu corpo, justamente para manter saudável e tudo mais. E óbvio, faz uma crítica à situação mostrada hoje em dia de corpos perfeitos, de pessoas trabalhando para obter resultados de corpo perfeito, quando na verdade nós somos o resultado do meio que estamos. Fala o seguinte, será que esse nível de corpão, saradão, é o certo?
As pessoas vão ser felizes só se for daquele modelo? E será que as pessoas não são felizes se elas forem com o corpo assim de réis mortais? Porque o nosso corpo conta a nossa história. É um capítulo bem interessante de se ler. Ele fala justamente a respeito disso, né? Cultura do movimento, como é importante se movimentar, cultura do esporte, cultura do corpo. É bem legal, assim, se você tiver um tempinho aí, para um pouquinho, lê a apostila capítulo 3, que é bem legal. Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, faz o quê? Isso mesmo, deixa seu joinha aí, curte, compartilha com o amigo que vai fazer a prova também. Voltaremos aqui na semana que vem com mais aulas de linguagens, códigos e suas tecnologias. Aí já vai ser aula de artes com literatura, vão ser dadas pela minha mãe as próximas aulas. Mas, obviamente, eu estarei aqui ainda nas aulas de matemática e quem sabe daqui a um tempo, lá pro finalzinho de linguagens e códigos, eu volto aqui para passar para vocês mais algumas questões de produção de texto, essas coisas todas. Obrigada por assistir até aqui, fique com Deus, um beijo para você, bons estudos!